Vocês sabem que até para a gente ter catarse, para ser um processo desafiador, a gente tem que ter mérito, né? Porque, e aí vocês devem pensar assim, nossa, ter mérito para ter catarse, ter mérito para ter um processo desafiador, como assim? A gente tem fases e etapas dentro do processo, né? Uma das primeiras fases é o que eu chamo de corpo fechado, que são aquelas pessoas que elas começam a fazer um trabalho energético, espiritual, enfim, só que elas têm tantas couraças, tantos bloqueios, tantas proteções ali, que é como se o corpo tivesse duro. Ele está intacto, ali não consegue penetrar muito a informação, tá? E isso acontece justamente porque a gente muitas vezes se afasta, né? E, na verdade, é o principal fator, a gente se afasta de sentir, se afasta de perceber, se afasta de ter consciência, e aí a gente fica rígido, né? Então, eu gosto muito de uma frase da minha professora de yoga, que ela fala assim, você está tendo cãibra? Tem umas posturas que tem bastante cãibra, né? Tá tendo cãibra? Que bom que tu tá tendo cãibra. Porque se tu não tá tendo cãibra, é porque o teu corpo tá tão rígido que a cãibra ela nem consegue acessar. E aí, para depois você passar pela cãibra, que seria a catarse, né? E não ter mais cãibra, você tem que fazer o quê? Liberar aquela rigidez, né? Sair, purificar, soltar. Então, o processo que a gente tem de catarse, primeiro que a gente tem que ter merecimento para ter catarse. Porque significa que a gente está abrindo um pouco de campo ali para poder sentir, perceber, entender as coisas. E aí, quanto mais questões a gente tem internas, mais catarse a gente vai ter, naturalmente. Depois, quando a gente vai entendendo mais o processo, vai se habituando, a gente não tem tanta resistência, a gente já aceita aquele processo e entende que o desafio que vem, às vezes, né, a questão emocional, física, seja o que for, tem, não para que a gente piore a nossa vida, não para que a gente sofra, não para que a gente sinta dor, mas para que a gente libere algo que já estava ali. Tá? Então, a yoga, ela traz muito isso, né? Que é o quê? Bom, se você ainda está tendo desconforto físico, ainda está tendo dor, ainda está tendo bloqueios, rigidez. Quantos de vocês já me relataram isso nas meditações, né? Sento para meditar, dói aqui, dói ali, dói aquilo outro. Por quê? Existe uma emoção, existe uma informação, uma memória plasmada no corpo. E quando entra a luz, quando entra a frequência de soltar, de iluminar aquilo ali, vai gerar um incômodo, porque aquilo ali está adormecido há muito tempo. Né? Mas e aí? Só tem catarse, só tem desconforto, quem faz, né? Se a gente não fizer, a gente não tem desconforto. Mas significa que a gente não tem nada? Muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Quanto mais a nossa vida ela nos mostra através dos nossos resultados, né? As nossas relações, o nosso estado físico, emocional, mental, financeiro, profissional, que existe um padrão de repetição ali, que existe um desequilíbrio ali, mais coisas a gente tem para olhar. O ponto é que a maioria das pessoas não sentem, que é aquela história, né? Não é que você nunca sentiu desconforto, às vezes, com açúcar, com leite, com etc., ou que você tem resistência a álcool. Mas é que o seu corpo está tão viciado naquilo que você anestesiou ele. O desconforto vem, mas você não percebe mais. Lá na frente, você vai ter outros tipos de reações. Por quê? Porque o seu corpo ele vai compensando as coisas. Assim funciona na nossa questão emocional, assim funciona nos padrões de repetição.
A gente gera uma adaptabilidade, o corpo tenta compensar, a nossa mente tenta compensar aquela relação que já não está legal há muito tempo, eu estou tentando ali compensar, sem olhar de fato para a cerne da questão. Chega uma hora que estoura, né? Então, vocês estão tendo a oportunidade com os protocolos de não simplesmente ir numa imersão no final de semana, ir num curso, enfim, receber aquele grande gradiente de energia e depois voltar para casa, ter aquela energia durante uns dias, uma semana, 2, 3, e depois parece que volta tudo. Parece que eu esqueci tudo, parece que eu não consigo. Não, vocês estão tendo a oportunidade de limpar questões que estão dentro do processo morfogenético, dentro das linhas de tempo de vocês, há quanto tempo? Só que a gente tem desculpa, né? Tudo é mais importante. Existe uma frase de Jesus que dizia o seguinte: odiai esta vida e terá a vida eterna. Amai essa vida e irá perdê-la. E aí vocês devem estar tudo pensando, como assim? A gente não tem que viver essa vida da melhor forma? É porque poucas pessoas entendem os ensinamentos de Jesus, né? E aí acreditam que precisam viver na miserabilidade para alcançar a famigerada vida eterna. Que não podem viver na prosperidade, na qualidade de vida, etc. Só que qual que é a intenção dessa frase, desse ensinamento? Quanto mais você dá valor para essa existência, que é finita, que é passageira, mais você irá perdê-la. Quanto mais você coloca a sua atenção naquilo que realmente importa, mais terá a vida eterna, ou seja, o processo é uma continuação. Então, hoje, gente, para aqueles que ainda têm dúvida, que se questionam, né? Pô, será mesmo? Será mesmo que isso aqui é uma matriz? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é não sei o quê? É só a gente olhar, né? Só a gente olhar na nossa volta. Muitos de nós vivemos em bolhas, muitas vezes. Mas quem trabalha no sistema, quem convive mais com esse processo da Matrix, ou só a gente vê, né? O que é esse processo todo de depuração do planeta, terremotos, maremotos, seja lá o que for. É o resultado de um campo dévico que está totalmente negativo. Através do quê? Das ações da humanidade. Guerras, conflitos, desarmonias. Tudo isso o campo dévico vai absorvendo. E ele vai compensando, e vai compensando, e vai compensando. E aí chega uma hora que acontece o quê? Bum. Não tem mais para onde sair. Não tem mais como compensar. Né? E é o que acontece com a nossa vida também. Então, é muito importante, gente. Eu realmente já falei para vocês e reafirmo aqui. Eu não acredito que a gente vá cair um meteoro, um flash solar, etc., que daqui a 2 anos, 5 anos, a gente vai todo mundo ter o reset. Realmente não acredito. Posso estar completamente enganada? Posso. Mas eu acho que isso vai demorar muito ainda. Tá? Só que muitas vezes a gente se engana, né? Para o que de fato está indo a atenção? Vocês continuam com a mente e com a cabeça focada no externo? Ah, eu quero falar com alienígena. Ah, eu quero saber sobre o que acontece lá no planeta da estrela de
XPTO. Ah, mas eu quero saber se eu era comandante. Me digam que diferença faz isso na vida de vocês. O quanto isso é um ego que quer negar o processo interno, a existência atual, os desafios atuais, e está sempre com a expectativa. Será que eu era comandante? Será que eu era importante? Será que eu sou bot? Quando será que eu vou conseguir fazer a minha comunicação? Com o meu mentor, com o meu não sei o quê. E a comunicação com a tua mãe, tu faz? E a comunicação com as outras pessoas, tu tem? O que está acima é como que está embaixo. Tá? Então, não desperdicem a oportunidade que vocês têm de estar em um ambiente onde ninguém está preocupado com isso. Eu não estou preocupado. O que eu vou ser depois daqui? Ou o que eu era antes daqui? Ninguém está preocupado em cargos. A gente está focado no trabalho interno. E o trabalho interno, ele não é facinho. Ele é desafiador. Por quê? Porque a minha mente, ela foi programada para quê? Para eu ficar distraído. Para eu focar no morango do amor. Para eu ficar comprando blusinha. Para eu ficar no problema. Vocês estão rindo, é verdade? Vocês acham que o quê? A distração é o tempo inteiro, gente. Não é à toa que vocês sentam para meditar, vocês não conseguem ter o foco de 1 minuto ficar focado em uma coisa só, a mente de vocês vagueia. Né? E aí? Para onde realmente a gente acha que a gente vai com a mente desse jeito? Né? Então, aproveitem as oportunidades e parem de dar desculpas. Porque qual é o problema da maioria? A expectativa, né? Então, se eu não tenho uma garantia de resultado, eu não tenho motivação para fazer. Se você não me garantir que eu vou ascensionar, se você não me garantir que eu vou me comunicar com o arcturiano, se você não me garantir que eu vou conseguir ter 1 milhão na minha conta daqui a 1 mês, então não sei se eu tenho motivação para fazer. Qual que é a motivação? Ela é verdadeira? Ela é genuína? Ou ela é corrupta? Entende? Então, é o momento da gente realmente pensar, bom, não importa quando. Não importa quando vai acontecer. Quando eu vou fazer aquela viagem, quando eu vou ter os meus contatos, quando eu vou conseguir me iluminar, quando eu vou conseguir mudar de casa. Importa o caminho a cada dia que eu estou trilhando. E uma vez que tudo é uma matemática no universo, em algum momento, isso vai acontecer. É nessa vida, é na outra, é no campo astral, estelar, não sei. Mas e aí, se eu não começar agora? E ninguém está dizendo para vocês começarem com agora eu vou abdicar de tudo. Eu vou lá para o meio da montanha, do templo, do monastério, vou plantar, vou comer o que eu plantar e vou viver meditando. Não, gente. 5 minutos por dia. Na próxima semana, aumenta para 6, 7, 8. Se a gente não começar a colocar tempo na nossa vida para priorizar o nosso processo, ninguém vai aparecer um dia, o chefe não vai aparecer um dia, o teu esposo, a tua esposa,
Deus não vai aparecer um dia e falar para vocês, olha aqui, meu filho, 5 horas a mais no seu dia. Aproveite elas da melhor forma possível. E o que a maioria vai fazer com essas 5 horas? Agora eu tenho mais tempo para dormir, para trabalhar, para... Entendeu? Então é muito fácil viver uma espiritualidade de aparências, né, gente? Uma espiritualidade que você diz que você é do comando, tal, que você tem contato com fulano, que você era tal coisa na vida passada, que você sabe. Eu fiquei muito surpresa de ver a resposta. Às vezes eu testo vocês, né? Eu ver a resposta de uma galera ali na caixinha quando eu perguntei. Qual nível você se considera de espiritualidade, né? De desenvolvimento espiritual? E muita gente, para minha surpresa, colocou avançado. O que é avançado para vocês? Vocês saberem que existem outros planetas, outros sistemas, comandos, ordens etéricas, seres multidimensionais, vocês saberem que isso aqui é uma matriz de controle? É isso que é avançado para vocês? Vocês terem um conhecimento avançado? Isso não é avançado, gente. Isso é ego. Conhecimento, sim, ele é extremamente importante para a gente despertar a consciência, expandir, não se limitar. Mas se você ainda não domina a sua energia, se você não aprendeu a cocriar a sua realidade de forma consciente, se você não tem bem-estar na sua vida, se a sua vida é uma bagunça, se você não consegue parar 5 minutos para meditar, se você não consegue botar limites na sua vida, se as suas relações são tumultuadas, se qualquer coisa você fica reativo, se qualquer coisa você tem gatilhos, se você não consegue seguir a sua verdade, mesmo que isso vá incomodar os outros, desculpa, final da fila. Maior espiritualidade não está em vocês terem comunicações extraterrestres. Não está em vocês lerem 500 livros complexos e não entenderem porcaria nenhuma. Está no dia a dia de vocês. Como vocês primeiro tratam a si mesmos, porque a maioria se culpa, não sabe se perdoar, está sempre se colocando para baixo, está sempre se moldando para caber nos lugares, está sempre duvidando de si mesmo, está sempre se deixando para depois, e acha que o Ashtar Sharon vai salvar. Porque, afinal, olha para mim, o conhecimento que eu tenho, eu posso te ajudar aí na tua frota. Dá o primeiro problema, você não sabe resolver. Você não resolve nem seus problemas. Entendeu? Então, a gente tem uma boa caminhada, antes de dizer que a gente está avançado, né? Tem uma boa caminhada ainda. E, buenas, a aula de hoje é uma aula bem importante e que, quando a equipe me pediu para dar ela, eu relutei um pouco. Porque é complexo falar de um ser dessa magnitude, né? E que trouxe tantas consciências que foram deturpadas. Mas a equipe espiritual me pediu para falar sobre essa estrutura, porque muitos de vocês aqui têm algo mal resolvido com essa estrutura. E esse algo mal resolvido é muito em função de crenças, dogmas, medos, preconceitos, muito enraizados e muito inconscientes, na verdade. Então, talvez vocês não tenham nem consciência que vocês têm um nível de aversão com essa estrutura, mas tem.
E o objetivo hoje é que a gente possa abrir o campo de conexão com essa estrutura de forma mais direcionada e liberar, de fato, essas aversões aí que a gente tem por programações que foram feitas na nossa mente, tá?